No documento da matemática no pré-escolar, nos slides que eu vos disponibilizo no Moodle, vocês encontram a partir da página 9 um conjunto de propostas de trabalho prático realizadas no contexto do estágio ou do trabalho final de duas alunas do curso que realizaram um trabalho na área da matemática. O primeiro exemplo vocês veem-no na página 9, na qual as alunas utilizam uma história para depois convidar os meninos a manipular os blocos lógicos. Há aqui o aspecto da linguagem, e há neste trabalho desta aluna a linguagem está também central no trabalho dela, a linguagem e portanto a comunicação, na qual os alunos são convidados a identificar as diferentes formas e depois a jogar, como se pode ver no slide 10, a jogar para construir figuras com os blocos lógicos. Já na página 11, o que nós encontramos é uma tarefa um pouco diferente. Aqui houve um desafio lançado pela educadora, na qual um conjunto de fatos que o pai tem guardado no guarda-fato, ou antes, melhor dizendo, de calças e t-shirts, e a proposta que ela faz é para os alunos fazerem todas as combinações possíveis. Reparem como depois de várias tentativas e de os meninos terem testado as diferentes possibilidades através de recortes, ela apresenta uma tabela de duas entradas em que todas as soluções podem ser identificadas. Mais à frente, no slide número 12, apenas uma referência à utilização de figuras da árvore, a construção da árvore dividida em raiz, folha e frutos, e depois a sua identificação através de registros, através de desenhos. E a seguir no slide 13, o que nós vemos é uma proposta feita pela educadora num canto no jardim de infância que é muito habitual, que é o canto de compra e venda na mercearia, mas à qual ela adicionou as moedas. Adicionou moedas de plástico sem antes ter tido o cuidado de as introduzir e dos meninos terem selecionado aquelas com as quais eles estavam mais à vontade a trabalhar, que são as moedas de 1 euro, de 2 euros. Com esta introdução das moedas, o que se verificou foi que os meninos realizavam compras e realizavam trocas tendo em conta o valor, o preço dos diferentes produtos que compravam naquele espaço do jardim de infância. Se repararem no slide 14, o que se vê é o treino que foi feito na identificação das diferentes moedas que existem. Já no slide 15, o que nós vemos é um outro exemplo de construção de uma casa. Reparem na forma como esta situação surgiu. Surgiu porque havia uma criança que durante essa semana iria mudar-se para uma casa nova. Aproveitando esse contexto, a educadora sugeriu, esta aluna e também a educadora da sala, sugeriram construir com os meninos casas que teriam que ter divisões, e dentro das divisões seria necessário colocar lá algumas coisas, algum mobiliário, e também quais as profissões que seriam necessárias para a construção, etc, etc.
Como resultado dessa tarefa, para além da construção da casa, a educadora aproveitou para formar conjuntos e, portanto, fazer a categorização dos diferentes objetos que existem na casa, para que servem, em que quarto é que ficam, etc. etc. Mais tarde, com ficheiros que ela criou, lançou desafios para os mais pequenos e para os mais crescidos, e na qual associou o preço, no caso dos mais crescidos, o preço do mobiliário a um determinado mobiliário, e depois lançou desafios acerca da forma como é que as crianças poderiam pagar utilizando moedas de 1 euro e de 2 euros. Estes diálogos que se vêem no slide 18 mostram a importância que tem este tipo de situações, de confrontação com situações problemáticas, à qual a professora responde ou corresponde com questões, lançando questões aos miúdos, de como é que fizeram para que eles possam expressar a sua opinião e dar a sua justificação. Portanto, este diálogo que acontece com a educadora é muito importante para a educadora perceber o que eles sabem, porque é que fazem de determinada maneira. Neste mesmo trabalho houve cuidado de procurar criar um espaço, um canto da matemática. Ele já existia, vem na primeira figura da imagem do slide 19, mas à medida que o tempo foi passando, a educadora sentiu necessidade de construir um espaço para ficheiros, no qual os meninos iriam resolver determinados problemas. Alguns destes problemas foram aqueles que foram aqui apresentados em slides anteriores, por exemplo no slide 17, eram plastificados e os meninos tinham assim a possibilidade de ir buscar esses problemas. Havia espaço também para jogos. Aqui o que nós vemos no slide é que ao longo do percurso que ela realizou nesse semestre teve necessidade de aumentar o espaço, e no final veem como é que o espaço está montado numa zona com luz, e ao lado tem um espaço também para a escrita, para a língua, ligado ao da matemática. Uma outra aluna, também em trabalho de mestrado, propôs um conjunto de tarefas para os alunos. Temos aqui uma que geralmente é considerada o que se chama um word problem, um problema de palavras, na qual o aluno, a criança, é convidada a contar o número de rebuçados se tivesse que duplicar, isto é, se tivesse que construir mais um coelho. E reparem como o desenho, a parte pictográfica, acompanha a realização, a operação formal, muito provavelmente a convite da professora, e eles acabam por registar o resultado certo. Já no slide 21 há uma outra proposta que também é uma situação problemática. Reparem que parte também de uma história, na qual há a contagem do número de legumes associados a uma receita de uma sopa, e depois há um registro dessa quantidade através da marcação icónica, ou seja, através de um registro do número através de bolinhas, e depois uma representação com o número propriamente dito. Mais à frente, no slide seguinte, no slide 22, o que nós constatamos é que existem duas formas de representação daquilo que é um gráfico de barras e um pictograma. Reparem que há aqui um problema com o pictograma, é que associado a cada imagem o espaço ocupado por cada figura não é igual, o que nos leva a pensar que há mais cenouras do que brócolos, e na verdade isso não acontece. Daí a pergunta: qual é a melhor forma de representação? É óbvio que aqui o pictograma
devia ter sido feito com mais cuidado. Mas o mais importante aqui é o questionamento que foi feito após a construção destas duas imagens. Qual era o legume que era mais representado em maior quantidade, quantas cebolas eu teria que utilizar, etc. Aqui há um outro trabalho, agora com a profissão que os meninos achavam que gostariam de ter quando fossem crescidos. E reparem que aqui o pictograma já está bem, porque cada figura tem exatamente o mesmo tamanho, independentemente da profissão, e dá para perceber quais os meninos, ou qual é a profissão que é escolhida pelos diferentes meninos e em que número. Finalmente, mais uma situação problemática, muito semelhante à dos coelhos, e reparem como os meninos resolvem recorrendo aos diferentes registros, quer eles sejam pictográficos, iconográficos ou mesmo a representação formal. Aqui no slide 25 o que nós conseguimos ver é um registro de uma tarefa que foi realizada através de uma medição do comprimento dos meninos utilizando um cordel e colando, permitindo dessa forma perceber quem é que seria o mais alto na sala de aula, o mais comprido, qual é que seria o menos alto, o mais baixo, e logicamente que teria o fio menos comprido, o fio mais curto. O último slide mostra aquilo que também é habitual ver-se em algumas salas de jardim de infância, que é o que se costuma designar um instrumento de gestão e de pilotagem, e neste caso específico os meninos, eles próprios, registavam diariamente os cantos para onde iam e portanto permitia no final da semana ou no final do mês avaliar o número de cantos e se todos tinham percorrido os diferentes cantos. Portanto, estes slides dão uma panorâmica de algumas experiências realizadas em contexto de sala de aula que permitem perceber como é que a matemática pode ser trabalhada no jardim de infância.